O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste, e guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que o tires do mundo, mas para que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo, e me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui no santuário, você que está em casa, nós estamos nesta semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós estamos nesta semana vivenciando a novena, muitos estão vivenciando a novena de Pentecostes, porque domingo vamos comemorar a vinda do Espírito Santo. E nós encontramos tanto na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, na leitura quanto no Evangelho, dois discursos de despedida. Paulo que está se despedindo da igreja de Éfeso e Jesus que está se despedindo dos seus discípulos. Quando nós vamos despedir de alguém, a gente costuma, deixar as nossas orações ou dizer que vamos rezar. Alguns deixam alguma orientação. E Paulo deixou aqui algumas orientações para aqueles anciãos, para aqueles que estariam à frente da igreja. Assim fez também Jesus. Olha, eu vou morrer na cruz, eu vou me entregar ao Pai, eu vou amar vocês na cruz, serei morto, mas eu quero deixar aqui um testamento para vocês. Eu quero deixar aqui um caminho para que vocês possam seguir. Assim Paulo fez, assim Jesus o fez. E vamos pensar um pouquinho. Qual é a herança? Qual é o testamento que nós podemos deixar para os nossos? Se o Padre Márcio fosse partir hoje, qual o testamento que ele deixaria? Se você fosse deixar o seu testamento hoje, o que você deixaria? O que você ia escrever para os seus filhos, para o seu marido, para aqueles que lhe são caros, para as pessoas com quem você trabalha? Que testamento você deixaria? Que testamento Paulo deixou, Jesus deixou? Nós encontramos Paulo que escreve então a esta igreja de Éfeso para que eles, esses anciãos, esses sacerdotes, cuidem da igreja, cuidem do rebanho que foi confiado a eles pelo preço do sangue de Cristo. Meus irmãos anciãos, cuidem do rebanho, cuidem das ovelhas. Esse foi o testamento, essa foi a direção que Paulo deixou para os seus. E os anciãos e aqueles sacerdotes puderam cuidar assim da igreja de Éfeso. E depois Paulo ainda dizia para terem cuidado, porque iriam aparecer lobos entre eles. Iriam aparecer aqueles que iriam querer roubar as ovelhas. E assim também aconteceu.
Eles precisavam estar atentos, cuidar do rebanho. Iriam vir lobos para roubar aquele rebanho, e até entre eles surgiriam alguns com doutrinas falsas. Isso se cumpriu naquele tempo, isso também, infelizmente, se cumpre no nosso tempo. Hoje nós precisamos ainda cuidar do rebanho de Deus, e precisamos, meus irmãos sacerdotes, irmãos missionários, nós precisamos cuidar de um rebanho, de um povo, através da nossa oração, através do nosso pastoreio, através da ligação, através dos nossos programas aqui na Canção Nova, que a gente possa cuidar bem do povo de Deus. Aqueles que podem assistir as pessoas fazendo a visita, faça a visita. Aqueles que podem celebrar a Eucaristia, celebrem a Eucaristia. Aqueles que podem atender confissão, atendamos as confissões do povo de Deus, que tão logo, é claro, possa ser presencial, mas que nós, irmãos, possamos cuidar uns dos outros. Cuidemos da igreja, cuidemos das ovelhas que nos foram confiadas. O inimigo tem feito a parte dele, tentando roubar, tentando semear palavras ruins, sentimentos ruins no coração das nossas ovelhas. Queridas ovelhas, se sintam cuidadas por nós, seus pastores, através da nossa oração, através das nossas palavras. E graças a Deus tem muitos bons pastores, sacerdotes, que têm cuidado, que têm conseguido cuidar das ovelhas um pouco mais de perto. Meus irmãos, é tempo ainda de muito cuidado, façamos isso. Tenhamos esse cuidado uns com os outros, dentro daquilo, claro, que é possível a cada um de nós, mas cuidemos das ovelhas. Muitos, infelizmente, estão investindo para que as ovelhas se percam, fiquem doentes. Devemos cuidar, devemos trabalhar. Como Paulo trabalhou naquele tempo, naquela igreja de Éfeso, e diz a leitura de hoje que ele ficou por 3 anos ali, ou seja, catequizou, formou, doutrinou aquele povo, aqueles anciãos e aquele povo que estava ali com ele. Depois ele diz ainda que ele não cobiçou prata, ou seja, ele não quis tirar vantagens estando à frente daquele rebanho, mas fez o seu papel de cuidar. Meus irmãos, dentro das nossas possibilidades, façamos isso. E é claro, o cuidado que a gente deve ter conosco mesmo, e depois cuidar daqueles que estão mais perto, mais próximos a nós. Cuida aí do papai, cuida aí da mamãe, cuida aí dos seus filhos, da vovó, do vovô. Cuidemos, irmãos, dos nossos irmãos que mais necessitam. Paulo deixa o seu testamento do cuidado. Será que a gente pode deixar também esse testamento para os nossos? Senhor, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar isso, que o Senhor possa te inspirar a cuidar. Depois nós encontramos Jesus no Evangelho, que nesse discurso de despedida, pede ao Pai que nós sejamos um. Quanto é difícil, né, irmãos, viver a unidade. Começar dos nossos gostos, né, do nosso paladar. Um gosta mais dessa comida, o outro gosta daquela outra comida. Um tem esse jeito, o outro tem o outro jeito. Mas não é só isso. A unidade da fé, a unidade da doutrina, a unidade da igreja que Nosso Senhor pede aqui. E a inspiração é Ele com o Pai. Assim como Ele é um com o Pai, Ele pede que nós sejamos um também com Ele. Nós, aqui, igreja, nós que estamos aqui na luta do dia a dia, Nosso Senhor nos pede a unidade com Ele. Se nós vivemos, irmãos, a unidade, com certeza cairão as diferenças, cairão os preconceitos. Se nós vivenciarmos a unidade, nós transmitiremos mais ainda a caridade uns para com os outros, porque a unidade do Cristo com o Pai é a caridade. E a unidade dele para conosco é também caridade.
é também amor. E Ele deseja que nós possamos transmitir isso uns para os outros. Paulo transmitiu o cuidado para os anciãos, Jesus transmite esse testamento da unidade. E depois nosso Senhor roga por nós, Ele roga por nós pedindo que nós sejamos um. Ele roga ao Pai para que nós sejamos guardados do maligno, porque o maligno atenta realmente, porque o maligno nos quer fazer perder, não quer a nossa perdição. Depois o Senhor fala, consagro-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, em outras palavras, está aqui. Pai, assim como o Senhor é santo, eu quero consagrar também esses meus irmãos, para que eles sejam santos. O desejo de nosso Senhor, o testamento que Ele nos deixou, é o testamento da unidade, é o testamento do cuidado uns para com os outros, é o testamento da santidade. Santifica-os, Senhor, porque nós precisamos, irmãos, continuar a missão de nosso Senhor. Como nós continuamos a missão de nosso Senhor? Buscando viver a unidade. Como nós continuamos a vivenciar a unidade com o Senhor? Como nós vivenciamos essa unidade com Ele? Nos perdoando, nos amando, nos querendo bem. É esse o testamento que nosso Senhor nos deixou. Vamos assimilar então esses dois testamentos, pelo menos, que São Paulo deixou e que Jesus deixou. O cuidado uns com os outros e o testamento da unidade, de sermos um com Deus. E transbordar então na santidade, que foi o último pedido que nosso Senhor fez aqui. Jesus pede ao Pai, Pai Santo, torne esses meus filhos santos também. Meus irmãos, desejemos de todo o nosso coração viver o cuidado uns com os outros e vivermos a santidade. É isso que nosso Senhor espera de cada um de nós. Convido você a inclinar um pouquinho a sua cabeça e faça a sua oração a nosso Senhor, pedindo essa graça de viver o cuidado e de viver a unidade com Ele, desembocando na santidade. Ser santo, ser santa. Obrigado, Pai Santo, por nos ter dado e nos dar o Teu Filho Jesus, que nos santifica com as Suas palavras, que nos santifica com as Suas graças. E obrigado, Jesus, por nos dar esses ensinamentos, em que nós precisamos viver a unidade contigo, a unidade com o Pai, a unidade entre nós, para que haja mais fraternidade, para que haja mais perdão, para que haja mais missão de evangelizar. O Senhor deseja que nós vivamos essa unidade. Pai Santo, Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito repouse sobre nós e nos ajude a nos comprometer cada vez mais com a santidade. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, por cuidar de nós e nos ajude também a cuidar uns dos outros, vivendo a unidade e vivendo a santidade. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E aqui no altar do Senhor apresentemos, irmãos, nossas ofertas com o pão e o vinho, e oferte o desejo que você tem de cuidar dos seus, cuidar dos que mais necessitam. Põe aqui no altar do Senhor o desejo que você tem de ser um com o Senhor, para que esta unidade com Ele possa transbordar em santidade, em caridade para com o próximo. E é claro, nós estendemos as nossas mãos a você, estamos chegando aí no finalzinho deste mês de maio e precisamos chegar ao 100%, que significa salvação de almas, significa também unidade, significa cuidado. Desejar, Deus abençoe, muito obrigado.